Oi, gente. Boa noite. Eu caí, me desculpe, a internet daqui de casa deu um problema e eu caí. Oi, Marcos. A gente caiu geral. Gente, desculpa, mas quem caiu para a gente iniciar, me desculpem. Enquanto o Marquinhos está em... Desculpa, Marcos, foi a internet aqui de casa. Desculpa, Tranquilo, acontece. vamos, né, ficar do tempo. Bom, desculpa, eu não tinha me apresentado antes. Meu nome é Larissa Farias. Eu estou hoje como conselheira secretária, né, no 16º plenário. E aí a gente vem falar, sou trabalhadora da assistência social. Hoje eu trabalho na Secretaria de Prevenção à Violência e às Drogas, né, com referência do programa Atitude. Eu estou também como conselheira do SES, em segmento trabalhador, né, pelo Conselho Regional de Psicologia, no Conselho Nacional da Assistência Social, enquanto Conselho Federal de Psicologia, e também na Comissão da Psicologia. Né? Marquinhos vai se apresentar e depois ele começa a falar um pouquinho do nosso processo enquanto Corep. Olá, pessoal, boa noite. Tá dando para escutar bem? Eu me chamo Marcos Mucarbel Júnior, e algumas pessoas conhecem daí. Bom tê-las e tê-los aqui. Atualmente, eu estou como colaborador, né, dando suporte na comissão organizadora do 11º Corep, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Sou trabalhador da assistência social, hoje atuando em Recife, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Já fui conselheiro do CRP 02 e estou também na Comissão Regional de Psicologia na Assistência Social. Né? Esse evento ele faz parte do circuito de eventos preparatórios que o CRP vem lançando com relação ao 11º Congresso Nacional de Psicologia, né? Que o tema que vai lançar será o impacto psicossocial da pandemia, desafios e compromissos para a psicologia brasileira frente às desigualdades sociais. E a ideia da gente hoje é apresentar um pouco desse processo, né, para vocês e falar um pouco do que o Conselho tem desenvolvido a nível regional na política da assistência social, né, da atuação da psicologia na política da assistência social e convidar a categoria a estar junto conosco nesses momentos, né, de participação democrática que nós vamos dizer como queremos que o Conselho atue para os próximos 3 anos, não só o regional, mas o nacional também, e o sistema conselhos como um todo. Isso. E aí a gente pensar um pouquinho, né, para a gente nortear algumas coisas, nesse fazer da gente mesmo. Para eu ter uma noção aí, o pessoal colocando aí no chat quem é trabalhador da assistência, quem é psicólogo, né, ou se a gente tem outras pessoas também que fazem parte, né, da política. Então, assim, coisas que a gente havia pensado hoje nessa atuação, a gente, enquanto ponta, né, da assistência social, a gente tem conversado muito, né, sobre essa questão das elaborações, né, de documentos também, do nosso fazer mesmo nessa ponta, dos benefícios eventuais, né, tratar um pouquinho também do controle social, né, dessa importância da gente, enquanto psicólogo, enquanto segmento trabalhador, a gente está presente dentro dos controles sociais para a gente poder também ter, né, essa ideia de como é que a gente faz, como é que a gente participa, né, e a gente, enquanto conselho, também ter esse papel muito importante, né, de não esquecer qual é o fim dessa política, que é o usuário. Então, nós é que estamos muito próximos a esse usuário e também trazer esse usuário, né, nessa educação política, para trazer ele também para o Conselho Social, né, porque de acordo do acórdão do TCU, né, o conselho ele tem que ser paritário,
E a sociedade civil é composta de entidade, trabalhadores e usuários, né? E o usuário é um desafio para a gente conseguir também trazer para esse trabalho, esse controle social, que é o nosso fim, né? Que é o trabalho para ele, né? A política da assistência ela vem para quem ela necessita. Desculpem os barulhos aqui internos, que vai ter uns cachorrinhos latindo. Então, assim, é um pouco dessas ideias, assim, disparadoras aí, para a gente pensar um pouquinho em propostas, né? Como o Marquinhos falou também, a nível de Pernambuco e o nacional. Mas aí, Marquinhos, fala direitinho como é o Corep. Então, vamos lá falar um pouco, né? É o Congresso Nacional da Psicologia, que acontece a cada 3 anos, né? É a instância, digamos assim, máxima de participação democrática da nossa categoria, né? Que acontece em todas as regiões do país, através dos 24 conselhos regionais, né? E eu já falei do tema. A ideia do Congresso, na verdade, é que nós possamos participar ativamente e dizer o que queremos e como queremos que o Conselho atue, né, durante as próximas gestões. É um momento também que culmina na nível regional com o 11º Corep, onde são lançadas as chapas, né, que vão concorrer à gestão do nosso regional e onde serão os delegados, as delegadas para o 11º CNP. Então, para a gente entender um pouco, o evento, o processo a nível regional, ele tem 3 momentos, né? O primeiro é esse que nós estamos participando, que são os eventos preparatórios, que vai se encerrar, caiu aqui, que vai se encerrar no dia 10 de setembro. Então, a gente tem lançado uma série de atividades, né, que possa fomentar, de fato, a participação e mobilizar a categoria. Os pré-coreps, né, que vão ser lançados posterior ao dia 30 de setembro, e aí é importante a gente estar acompanhando. Nos pré-coreps, a gente vai debater as propostas que a categoria vai estar lançando, né? Vocês podem lançar as propostas por um site que Silvani já colocou aqui no chat, né, nos comentários. E, e nos pré-coreps é onde vai sair, né? Vão ser eleitas as propostas que queremos a nível regional e nacional, e também as delegadas que vão representar o Estado, digamos, no 11º Corep. Nesse primeiro Corep, são eleitos delegados, e os delegados que nos representam no Nacional, no Congresso Nacional, e as propostas que vão ser levadas também, né? Elegemos as propostas de como queremos que o Conselho Regional atue, né? E como queremos que o sistema como um todo atue. Então, o nosso Corep ele é dividido em 3 eixos. Deixa eu só dar uma filadinha aqui. Que é o primeiro eixo é a organização democrática e participativa do sistema conselhos no enfrentamento da pandemia. Nesse eixo são aquelas propostas que possamos dizer como queremos que o conselho atue, como está o conselho, né? O que a gente acha que pode mudar no sistema, o que é que a gente acha que pode melhorar nessa configuração, né? Nas participações democráticas, na atuação, né? Do próprio sistema. O eixo 2, que é a defesa do Estado democrático e dos direitos humanos via políticas públicas, e aqui se relaciona com o que a gente entende enquanto categoria de necessidade da sociedade, né? Então, entra o que a gente entende que é importante para a educação, para a saúde, para a assistência social, que é o foco desse evento hoje, segurança, mobilidade, direito à cidadania, desencarceramento, desinstitucionalização, relações com a justiça, entre outros. E o eixo 3, que é o fazer ético e científico da psicologia no trabalho em saúde mental. No eixo 3, a gente vai falar sobre a formação, né? Sobre a formação, sobre atendimento online, sobre estágio, sobre supervisão, psicoterapia, avaliação psicológica. Aqui a gente vai trazer, vai focar a prática das psicólogas e psicólogos. Então, são nesses 3 eixos que a gente engloba as propostas e que vão ser debatidas nos pré-coreps, né? E assim, seguido no nacional. Se vocês forem tendo dúvidas, podem ir colocando aí que a gente vai discutindo também, tá? Sobre esse processo.
sobre essa organização democrática que hoje o nosso sistema tem, que envolve toda a categoria. Isso que é muito importante, né? A participação da gente ativamente lá, para entender também um pouquinho, né, sobre essa questão de como funciona o sistema conselho, né? De como a gente toma, né, algumas decisões e tudo vem com base nessas propostas que a gente vem fomentar. E aí a gente que Isso, hoje está envolvido, né, na política da assistência, com tantas coisas que vêm acontecendo, os desmontes, o desfinanciamento, né, todo esse desinvestimento que está acontecendo nas políticas e na política da assistência social, né? A gente teve recentemente a posse do novo pleno do SES, e aí o deputado estava falando que essa questão, porque a gente fala muito que a assistência social ela é não contributiva, né? Então as pessoas pensam que de fato pensa que não tem dinheiro nenhum que chegue para ele, para essa política, mas a questão do ICMS, de algumas coisas, é que vem o financiamento para essa política. Então, a partir do momento que se fala que vai se retirar esses impostos, né? Então, como é que vai se financiar essa política a partir daí? Né? A gente já tem essa questão do INSS, né? Que é um dos da Previdência, que é um dos três pilares da assistência. Então, é sempre muito preocupante e a gente sabe que hoje está sendo cada vez mais demandada a política da assistência, né? Pela pandemia, pelas questões econômicas e sociais do país. A gente está vendo que cada vez mais famílias estão indo, né, para a margem, para a pobreza, em situação de rua. Né? Então, nessas nessas questões que a gente tem que pensar. Né? Eu queria registrar um pouquinho a presença também dos nossos conselheiros, que Ana Maria e Daniel estão aqui, né? Alda também está por aí. Né? Então, a ideia, na verdade, é nítido que hoje a categoria de profissionais de psicologia atua desde da ponta, digamos assim, né, atuando diretamente com usuárias e usuários, até cargos de gestão, né, de estar, na verdade, no comando, na tomada de decisões, né, de como deve ser atual, de como deve ser investido na política da assistência. Enquanto Conselho de Psicologia, hoje nós temos fomentado a participação de representações nos conselhos municipais da assistência, né, que tem o papel de fiscalizar o poder público, né, são os conselhos que, que fiscalizam, que tomam conta, na verdade, né, através de sua configuração paritária. E hoje nós temos algumas representações nesses conselhos, né? A gente tem no conselho daqui de Recife, a gente tem acho que ele está até por aqui. quem? Acho que eu vi ele. O Anderson, ele está aqui. Foi? Tu vai me O lembrando Anderson aí quais os conselhos que a gente tem representação, viu sim? tá Recife, é, Garanhuns, certo. Bom Jardim, Bom Jardim, Pim, diz aí que eu não me decoro todos não. Caruaru e São Caetano. São Caetano Então, da Rocinha, o nome do é, município como um todo, eu acredito que é. e no Conselho no Conselho Estadual também, aqui de Pernambuco, né? Então, eu não sei se dá um, Eu e você. eu estou como suplente de Larissa. Tá aí, ó, que é de Bom Jardim, nossa representante lá no conselho. Olá, bem-vinda. Né? E cada vez mais a gente tem fomentado essa participação, que é, como Larissa disse no começo, que é um espaço legítimo, né, da nossa categoria profissional de estar atuando enquanto representante do Conselho de Psicologia. Então, a pandemia, ela veio, pegou todo mundo de surpresa, digamos assim, né? E o serviço da gente, né, da assistência, ele foi reconhecido como um serviço essencial, né, dessa atuação. O Conselho ele fez incidência, na verdade, com o lançamento de notas, né, da atuação da categoria durante a pandemia. E a ideia é como a gente pode pensar
do que a gente já avançou hoje nesses espaços de representação, no que a gente quer manter, né? E o que de fato o Conselho pode melhorar na atuação frente à escuta mesmo do que nossa categoria vê como fragilidade, né? Então, vez ou outra volta a discussão se a categoria de psicologia deve ou não produzir documentos para inserção de benefícios eventuais, por exemplo. A gente tem feito incidência disso, né, discutindo com o CRES, né, e levando também a discussão para o Conselho Nacional, né, o Conselho de Psicologia, o Nacional Federal, e o Conselho Nacional também da Assistência, e no Fórum de Trabalhadores, né, que hoje não tem um posicionamento definido e que a gente entende que há muita interpretação, algumas até equivocada, né, se de fato nós deveríamos ou não estar fazendo esse tipo de documento para o acesso a esses benefícios, né? Eu acredito, Marquinhos, que seria uma boa proposta nossa da gente fomentar, já que a gente já está fomentando aqui em Pernambuco, né, essa questão, essa conversa com o CRES, as nossas orientadoras fiscais têm participado do Capacita SUAS, sempre falando dessa questão da documentação. Eu acredito que seria uma boa proposta da gente, sim, colocar algo. Eu não sei se pode, se precisa necessariamente sair propostas de agora, não, né? A gente precisa fomentar agora direitinho, não, Não, né? não, não. Com Não, Silvani colocou o site, né, que os profissionais podem estar acessando para poder fazer as propostas e no Precorep também chegar junto para poder discutir e criar novas propostas, né? A ideia, de fato, aqui é a gente trazer um pouco o que o CRP tem desenvolvido na área da psicologia e na assistência para poder fomentar essas discussões. É importante que a gente pense o que, de fato, nós podemos ainda atuar, digamos assim, fazer incidência na atuação, né? isso. Eu sei que a gente está falando muito do controle social, né? Eu estava vendo aqui para ver se eu conseguia ver se o Anderson ou a Denise também entrava para fazer uma fala aqui com a gente. Aí eu queria que eles sinalizassem aqui no chat, porque como eu estou no celular, às vezes eu não consigo ver direito. E aí, se eles estiverem por aí, eles sinalizam que eu chamo para ele bater um papo com a gente também. Uma outra coisa, Marquinhos, que eu acho que a gente poderia também fomentar muito é essa questão também das equipes multidisciplinar que a gente tem acontecido, né? A gente tem visto que às vezes o psicólogo fica sozinho, né? Nos equipamentos, no CRAS, CREAS, e aí dá esse entrave na questão do benefício, né? Dessa atuação multidisciplinar também. Ó, a Denise está aqui. Chama ela. Isso. Chama Na ela verdade, para a nossa participar. categoria ela faz parte de uma da equipe mínima, digamos assim, né? É aquela profissão que não pode deixar de existir na ponta, junto com a assistente social, né? Então, a gente já entende aí o reconhecimento da importância da psicologia, né? Da leitura da psicologia frente às questões sociais, né? E dentro da própria política. E o fato, hoje que eu fico pensando, de como a gente pode atuar, porque é fato que a gente tem uma série de equipamentos fragilizados, na verdade, né? E a cada mudança de gestão, gestões municipais, parece que isso precariza mais ainda o serviço, dependendo de quem é indicado ou de quem não é indicado para ocupar os cargos de gestão, o entendimento do que é a política, né? A luta, na verdade, que se tem ainda hoje contra, digamos assim, o assistencialismo, entendendo que é uma política de direito, né? E não uma política que promova o primeiro-damismo, ou que
que atue diretamente com nossos usuários por pena ou por achar que está fazendo uma bondade, né? A política da assistência, ela faz parte do tripé, né? Saúde, previdência e assistência social, né? Então, faz parte de um tripé que potencializa, na verdade, a transformação, né? É uma política não contributiva no sentido que qualquer pessoa que tenha necessidade dela vai ter acesso a ela, vai ser atendido por ela, né? E vai ter as suas demandas, eu não digo sanadas, mas ouvidas, na verdade, né? Se debruça sobre essa atenção, na verdade, com relação aos usuários e às usuárias, né? É uma política que erroneamente a sociedade acredita que trabalha só com pessoas ditas pobres, né? E numa perspectiva financeira, né? Exato. É uma fala, Marcos, assim, que o pessoal diz muito que é só para pobre. É uma coisa de Isso, pobre para pobre. isso. E é tanto que a gente vê pouco qualquer tipo de luta, digamos assim, nos meios sociais, digamos, né? A gente vê muito a sociedade falando por mais saúde, por mais segurança, por mais educação, e que massa que seria se a gente não precisasse, de fato, ter uma política da assistência social, que a gente tivesse uma sociedade igualitária, digamos assim, né? Mas não é a nossa realidade. E é essa política que vai olhar para aqueles que hoje estão precisando mais, que hoje são excluídos de acesso a uma série de direitos, né? População em situação de rua, população em extrema vulnerabilidade, população que não consegue hoje se manter, né, por conta própria e que, na verdade, esse não se manter por conta própria é devido a uma fragilidade mesmo social de potencializar outras políticas, digamos assim, né? A gente não tem ainda, infelizmente, saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança de qualidade. Então, bem seria isso mesmo, Adeline. Se a gente não precisasse, mas a gente precisa, se a gente não tivesse tanta desigualdade social, né? Então, eu vejo a política da assistência como uma promotora também disso, né? Promotora do acesso ao direito de quem é atendido a ela. E muitas vezes chega aqueles usuários que não sabem que é o seu direito, né? E que acham que a gente está fazendo, inclusive, algum tipo de favor, e não é. Exatamente. A Denise tá referendando, né? Que tanta desigualdade social. Uma das coisas, eu estou falando da rua, da população em situação de rua, Marcos, e uma coisa que a gente tem visto também, que também poderia ser, que já é mais ou menos uma bandeira nossa enquanto sistema conselho, mas que a gente pode organizar isso de fato, e eu acho que isso seria mais para o nacional do que para cá, né, para o Estado, é essa questão da população em situação de rua e as comunidades terapêuticas, né, essa questão higienista que eles querem, né, e a comunidade terapêutica já tentou ir pela saúde, não conseguiu, e agora ela está indo pela assistência, né, e está conseguindo aí brechas, por mais que o CNAS não concorde, tudo, mas vai via ministro, e às vezes as coisas estão decretadas e resoluções saem sem necessariamente passar pelo controle social, que é um erro, né? Então, assim, tá chegando. A gente viu aquela questão que o Conselho Federal de Psicologia entrou, né? Que é a questão da internação de crianças e adolescentes em comunidade terapêutica. Então, eu acredito que a gente tem que, de fato, começar a colocar isso também em propostas que apareçam, de fato, que elas sejam, né, defensáveis, de fato, para a gente não cair e correr nesse erro. Isso, Né? isso. Inclusive, assim, existe uma questão de querer, sempre se tem isso, de que as pessoas em situação de rua são pessoas com transtornos mentais, são usuários de drogas, né? Então, cada vez mais esse estigma, né? Que a rua e que os usuários vão levando. Então, é sempre tira, tira. Eu estava num curso semana passada e a questão do ambiente, né? Então, vai para uma praça, aí pinta, corta árvore, não sei o quê, bebê, os usuários de droga, tira. Aí
tira, aí daqui a pouco a menina soltou, fala assim, aí tira o usuário de droga, tira a população, morador de rua, né? Que ela referenciou como morador de rua, e aí a sociedade ocupa a praça. Nossa, quer dizer, né, são tão invisibilizados, e inclusive pelas políticas, porque eram pessoas da política pública lá do estado que eu estava. Então, assim, é a higienização completa. Então, né, tira e a sociedade que ocupe o espaço. Então, assim, eles não são parte da sociedade. Então, usuário de droga, população em situação de rua, não faz parte da sociedade. Não. É para tirar, encarcerar mesmo. Então, a gente precisa desconstruir isso. Né? É, na, eu acho que é a gente desconstruir, digamos assim, talvez, a normalização da pobreza, né? Da gente achar que é natural, na verdade. A A gente tem escutado naturalização, isso. Achar que, na verdade, é normal, que ocupabilizar, na verdade, o usuário por ele estar numa situação momentânea, né, que digamos assim, de pobreza, e uhum, não compreender que a, digamos assim, que existe uma série de questões aí que levam à permanência, né? Na verdade, é como se o sistema todo ele fosse criado e ele tem sido cada vez mais criado, né? Politicamente falando, nos dias de hoje, para a permanência nessa situação de pobreza, nessa situação de violência, na situação de extrema vulnerabilidade, né? A gente teve um momento que o país ele tinha saído do mapa da fome. A gente vê a retomada do país no mapa da fome. E uhum, nesse momento de pandemia, você vê como já tem aumentado. A gente não viveu ainda, não está vivendo ainda o pós-pandemia, mas já é notório nos equipamentos, pelo menos aí eu digo aqui, uhum, enquanto é capital, o impacto, na verdade, né? Um uhum. impacto que aí não tem como não trazer de um governo desgovernado, digamos assim, né? De um governo que não se preparou de fato a nível federal, a nível sistema, digamos assim, para estar no enfrentamento da pandemia, e que tem cada vez mais piorado esse acesso. E eu me lembro muito que apareceu alguns charges e tal. Estamos todos no mesmo barco? Não, não estamos todos no mesmo barco, né? A pandemia é uma grande maré onde cada um está passando por ela em espaços diferentes. Alguns estão em iates, alguns estão em navio, e tem outros que estão de fato à deriva. E esse é o nosso público, né? Esse é o público que a gente atende, que está à deriva frente a esse momento de pandemia, né? E aí, de fato, é como nós, enquanto profissionais, estamos atuando frente a esse momento que estamos vivendo, né? E aí, talvez a margem pós-pandemia, digamos assim, não é uma margem muito boa, né? Não é uma coisa que vai facilitar, né? A expectativa não é essa. A Denise está dizendo que, exato, né, que a luta não do combate à desigualdade, mas a busca pela garantia também dessa equidade, né? E hoje a gente fala, antes as pessoas falam, não, porque tem que estar igualdade, igualdade, mas não é uma igualdade, é uma equidade, né? A parte que cabe em mim não cabe em você. Então a gente tem que saber Exatamente. e trabalhar na diferença, na especificidade. A gente sabe que a pobreza ela existe, ela atinge a todos, mas cada um lida e tem sua história, né? Eu vou botar o Anderson aqui para também bater um Chama papo ele com a aí. gente, que traz uma experiência também do município, né? Dessa representação aí de um conselho municipal da assistência, né? Da metrópole também, então são vários enfrentamentos. Mandei, deixa eu ver se ele consegue. Mas pode ir falando aí, Marquinhos, enquanto ele entra. Olha aí. Chegou? Oi, Oi, Olá, Anderson. oi, presidente. Estão me ouvindo? Estamos. tudo certo. Vocês Seja pegam muito a gente, bem-vindo para esse bate-papo. vocês pegam a gente de surpresa, né? Adoro, adoro.
Mas é nas surpresas que aparecem, né? É, Fala um deixa eu pouco pra desligar. gente como é que tá lá no CMAS, como foi o processo, para a gente saber um pouquinho, ouvir um pouquinho sobre essa questão da íntegra também do município. A gente está se reunindo todos os meses, assim, está sendo um processo bastante, acho, interessante, assim, de construção, né? E agora a gente está trazendo um pouco a pauta da formação permanente, assim, né, para discutir, e também de pensar também algumas questões relacionadas a concurso público para profissionais, né, da psicologia, enfim, e pautando um pouquinho essas questões que eu acho que também fortalece um pouco a política nacional, porque nesse momento, né, assim, Larissa, e como é o teu Mar- nome? E o Marcos, Marquinhos, isso. Então, aqui, aí eu a só gente tá um pouquinho, né? Não, é porque assim são várias frentes, eu acho, né, que a gente precisa uhum, estar, né? E principalmente do lado dos trabalhadores, assim, da gente que está aí na ponta e enfrentar um pouco essa dinâmica que eu acho que é bastante complicada de contratos temporários, né? Assim, que eu acho que isso também enfraquece muito a política de assistência, né? E acho que a gente precisa estar atento também para todas essas formas que têm sido feitas para enfraquecer o sistema, né? A política nacional de assistência social. E eu isso, a acho que precariedade, né? Do é, trabalho também. e aí eu acho que tem, assim, tem uma coisa muito bacana que a gente precisa também atentar, é a importância da psicologia nesses espaços, né? Assim, a gente tem uma história de luta no campo dos direitos, né? Uhum. Tanto tanto em relação em outros campos, quanto também na assistência, né? E aí eu acho que as contribuições que a gente tem dado enquanto Conselho Regional de Psicologia são um pouquinho nessa direção mesmo de valorizar o trabalho profissional, né? E também multiplicar esses espaços junto com outras categorias, né? Então a gente também tem trabalhado um pouco também numa relação que eu acho que é fundamental dentro da assistência social, que é essa relação interdisciplinar com outras categorias, né? Então, tem a Luziana agora também que está lá, que é da ETO, alguns sindicatos, né? E acho que está havendo também uma entrada muito grande dos educadores sociais no Conselho Municipal, né? Assim, e aí eu acho que a gente também precisa estar atento a esses movimentos e também fortalecer a categoria nesses espaços, né? Acho que mais do que nunca a gente está vendo um ataque muito grande, né? A política de assistência social e a fome voltando, a miséria voltando, né? E a gente precisando reativar de novo, né, para o cenário das nossas práticas, essas coisas todas. É tua cachorra? É. Ai, cadê ela? Mostra. É pequenininha? É, mas olha que ela adora se mostrar aqui, viu? Deixa ela chegar aqui que eu mostro. Tem logo duas, eu mostro. É Ó, pequenininha? enquanto a gente respira, né? Registrar aqui que Thelma entrou, né? Já mandou mensagem para você, chamou você de Oi, querido, de Thelma. saudade. E aí você se apresente, que aí foi um susto tão grande que você. Enquanto isso, Não, eu pego ela para lhe mostrar. a Thelma, eu trabalhei com a Thelma, ela, lá em Maceió, né? Eu participei, eu tive lá na rede antimanicomial de Maceió, né? A partir de serviço terceirizado. Mas aí a Thelma foi minha supervisora, ela é, eu acho que ainda supervisora lá em Maceió. E aí foi meu primeiro contato com ela, só que assim, foi contato bem rápido, né, Thelma? Eu era bem tímido na época. Eu não apareci em lives assim, né, Thelma? E aí é um prazer estar com a Thelma. E depois eu descobri que a Thelma estava nos RP daqui, né? E aí eu cheguei em Opa, 2019. Kiki. Ó, nossa presidente também está por aí. Hoje está florido por aqui. Coisa É boa. quem a presidenta? É Alda. Alda. Ai, a Alda. Gente, eu sou meio maluco, tá? Eu estou chegando agora e já vou Não, não falando. se preocupe. Ela vai. Mas é isso. Olha, a Alda vai me matar, a Silvani também, mas só porque você pediu, olha aqui. Que Tal, linda. pronto. Essa é quem? Essa é Luna. A A outra aluna. chegou de moto. A minha é Chegou. Lua. A tua é internacional. A minha não. A minha é Lua mesmo. E a Eita, outra que aqui, fofa. Jasmine.
Meu Deus do céu. A mais famosa do que tudo, O elas duas, povo vai né? me matar. Ai, não, gente, É mas eu acho que a gente certo. tá nesse, acho que a gente tá nesse momento mesmo, Larissa, né? Eu acho que tá todo mundo em casa, né, nesse momento agora. Ainda a gente está A surgindo gente novas está cepas, né? adaptado, né? É. Isso. E assim, e acaba tendo mesmo essas interferências mesmo dos nossos cachorrinhos, né? E se as plantas falassem, elas também iam interferir nas lives, né? É, Por mais que você tente, na verdade, você não consegue evitar, né? Não tem isso. como. Uhum. Anderson, mas me diz uma coisa. Como é que tá essa questão dos trabalhadores lá? Porque assim, a gente sabe que a gente fala muito, né, da paridade, dos conselhos, tudinho, mas existe aí os entraves quando atrita, né, governo e a sociedade civil, né, porque nem sempre os interesses são Os mesmos. os mesmos. Obrigado, Marco. Falhou aqui. Então, como é que tá lá um pouquinho? Porque, assim, a tua realidade é diferente da minha, apesar que Marquinhos já teve no Conselho Muito Municipal da tempo É, já. a, a minha experiência é só no Estado e agora no Nacional, que a sociedade civil e o governo, de fato, é atrito toda hora, é uma tensão sempre que tem, né? Então, essa questão do trabalhador. Eu acho assim, acho que para a gente é sempre difícil, né, ocupar os espaços e sair um pouco do espaço apenas do trabalho e começar a participar da, da, da gestão, né? Porque eu acho que o Conselho Municipal ele participa de alguma forma da gestão. E a gente sempre é um pouco mal visto porque a gente acaba, porque a gente sabe os problemas que acontecem, né? De Uhum, perto nesses espaços. Só que eu acho que a gente tem conseguido dialogar, assim, acho que a partir assim, encontrando formas coletivas de trabalho, sabe? Assim, acho que não dá para a gente também se isolar, né, enquanto categoria, por Uhum. isso que eu uhum, falei da importância de a gente se articular com outras categorias, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo, assim, dialogar, pautar algumas questões, né? Que eu acho que são importantes e e aí eu acho que nem sempre a gente tem esse diálogo muito fluido com o governo, né? Mas eu acho que a gente tem um respaldo da política e a gente também tem um respaldo da nossa área de trabalho, assim, né? Que eu acho, Uhum. e de vocês todos que estão aqui escutando, participando da live, eu acho que é um pouco por aí. Mas eu acho que a gente tem construído, sabe? E caminhos coletivos, assim. Eu acho que é preciso, a gente quando está num campo de trabalho, principalmente que tem características como os da assistência, né? Que eu acho que a gente às vezes acaba sendo perseguido em alguns espaços justamente por lutar pela política de assistência, né? E com essa escassez de concurso público, né, na área, então Uhum. cada vez mais entra para fazer aqueles contratos curtos, tem dois ou três empregos, salário muito baixo, né? E aí eu acho que a gente a gente consegue ver a importância de um profissional concursado trabalhando na política, sabe? E, e como é diferente assim a fala, né? Essas falas e essas quando parte de alguém que está concursado, quando alguém que tem uma segurança Tem uma e estabilidade, liberdade né? de falar. É. E liberdade, assim, né? Porque Uhum. a gente acaba podendo falar mais porque a gente tem uma segurança, né, do emprego e tal, né? E aí eu acho que é isso. uhum. Uma coisa que tu Mas tá tu faz falando, cada pergunta, né, Larissa? Muito delicada, né? mas veja, a gente está empatado, porque você disse que eu lhe peguei no susto, você fez eu apresentar os cachorros, a gente está empatado. Eu estava pensando aqui, né, por isso que eu provoquei um pouquinho essa questão da representatividade do conselho enquanto trabalhador, porque existe um entrave por vezes, né, que como a gente tem a diferença entre conselho e o sindicato, né, a gente vai lá para orientar, fiscalizar o exercício mesmo da nossa profissão, mesmo que ele toque aí nos viés também das condições de trabalho, em alguma coisa. E o sindicato que tem essa questão mesmo mais afinco do trabalho mesmo, né?
e a gente encontra dificuldades com relação a isso, Uhum. quando a gente tem representatividade dentro do conselho do controle social, né? Então, assim, eles falam, e foi uma fala agora recente de uma pessoa do sindicato, e aí ela olhou para mim e disse assim: Larissa, olha, não se ofenda não, viu? Não é você, não é pessoal. Mas vocês, enquanto conselho de classe, vocês não representam os trabalhadores. Tem que ser o sindicato. Então, eu acredito que também poderia ser uma proposta saindo aí, como a gente vê essa questão de uma legitimidade maior dessa representação enquanto conselho de classe dentro do controle social, né? Porque parece que a gente entra, mas que entra meio que enviesado, né? É. É, É. Oi? não, é porque eu fico Fala. pensando assim, que quando fala isso, a gente primeiro tem que entender qual é o regimento de fato desse conselho. Eu não vejo que a gente entra meio viesado, uma vez que os próprios regimentos dos conselhos municipais reconhecem conselho de classe como um conselho de representação, né? E, Hum. não é Não, porque não é de enviesado. agora, essa discussão, que não é uma discussão sua, mas é uma discussão que vem de outros âmbitos, né? A gente viu quando a gente estava na representação mesmo do Condica, né? E tudo, é, principalmente de órgãos públicos, né? De representantes públicos, ao não reconhecimento do conselho, né? De um conselho de classe como um conselho legítimo para ocupar esses espaços, né? Uhum, E aí falei agora do Condica. O Condica mesmo é um espaço que eu entendo que o Conselho de Psicologia deveria estar, né? Que é uhum, legítimo o Conselho estar, que já estivemos, na verdade, mas que por uma questão regimental fomos excluídos, né? Tivemos a participação da gente impedida posteriormente por não reconhecer, e a gente está atuando diretamente em uma série de políticas, a gente atua diretamente com crianças e adolescentes, né? uhum. E cada vez mais a gente precisa discutir também que a luta e defesa dos direitos das crianças e adolescentes não é algo só em política pública, é algo também na clínica, né? É algo, na verdade, onde a categoria está e onde atua com criança e adolescente, né? E eu acho assim, eu sempre acho que espaços como sindicato e como conselho são espaços extremamente importantes para estar enquanto representantes, porque dentro de uma configuração e de relação de poder ali, nós somos aqueles que existem independente. Em que sentido? Alguns momentos, a sociedade civil organizada, através de algumas ONGs ou associações, ela também depende um pouco de recurso que vem público, digamos, né? Vem do privado e vem do público. O, o, o Outra segmento coisa também de governamental. derrubar a gente, né, que tá rolando aí a PEC para acabar com os conselhos também, né, enquanto ela Pois não é, pega, né? não. O governo, quando o segmento governamental quer que seja aprovado suas contas para poder fazer. Então, nós, digamos assim, enquanto conselho, é aquele que, se não tiver, na verdade, o governo, a gente vai continuar existindo, né? Uhum. Ali. A defesa da gente é pela política, onde a gente está, né? E eu acredito também que a defesa da gente é fortalecer a sociedade civil organizada, né, nisso, mas o fato de não envolver nenhum tipo de recurso direto, né, de qualquer ordem, torna a gente um pouco mais, entre aspas, livre, na verdade, né? Historicamente, até em Recife mesmo, isso veio mudando de algumas gestões, lógico, mas teve um momento que era o conselho que aprovava editais onde os próprios conselheiros e conselheiras se candidatavam para ganhar É. recurso. Então, vê como fica um pouco misturado. E isso, na Uhum. verdade, foi uma batalha Legislando em causa própria. isso se encerrou. Isso se encerrou, né? E aí, na verdade, é o aprimoramento também, digamos assim, né? Do Uhum. entendimento, do próprio conhecimento e da própria militância mesmo, né? Sem sociedade civil, a gente não tem esses tensionamentos, a gente não consegue nada, na É, verdade, pela bondade, digamos, a né? Constituição a gente tinha, né? A Isso, própria política pública, quem bancou e quem puxou primeiramente lá atrás foi nós, fomos nós, isso. a sociedade civil.
E eu acho massa hoje, É, o Anderson. Eita, desculpa. É só assim, que eu acho massa vocês estarem pautando essa discussão de concurso público, de valorização mesmo dos profissionais que atuam na política da assistência, porque às vezes a gente se não tomar cuidado, é como se a gente ficasse muito naquelas discussões dentro de um conselho municipal de aprovação de novas entidades, participação de certas comissões, mas a potencialização mesmo da política, né, do serviço a gente dificilmente escuta, né? É o Conselho Municipal que aprova os gastos, é o Conselho Municipal que está regulamentando aí as questões, aí fica o tensionamento também, mas para tu fazer assim, o Conselho tem que chegar junto dos serviços que estão na ponta. O Conselho tem que ver como é que está essa situação, né? Não adianta ficar lá, enquanto Conselho de Psicologia também, isso é a mesma lógica, eu acho, achando que está tudo bonitinho, mas que na verdade não está, né? Porque existe uma Uhum, precariedade também financeira junto, né? muito. eu acho, Larissa e Marcos, que a gente Uhum, precisa, eu acho assim, que a gente precisa retomar um pouquinho a gente está num momento bastante político, bastante difícil, assim, né, de rechaço completo à ciência. A psicologia é uma ciência, sabe? E eu acho que a gente não pode estar. E ciência também faz política, tá? Eu acho que é isso. E aí eu acho que a gente não pode, assim, cair nessa armadilha de que, sei lá, porque aí, por exemplo, você pega um discurso de militância que vamos dizer assim, que é de esquerda, mas assim, que é a favor dos trabalhadores, mas é contra a ciência, sabe? Aí apoia Bolsonaro, apoia o atual governo, mas até que ponto, sabe? Até que ponto a gente tá realmente pautando condições e questões diferentes, assim, né, nesse governo. Porque eu acho que a gente precisa reconhecer a trajetória da psicologia, né? Acho que a gente vai completar 60 anos o ano que vem, né? O Uhum. Sistema Conselho já está preparando uma série de atividades para o ano que vem, nesse sentido, dos 60 anos, né? E aí eu acho que a gente precisa parar um pouquinho e lembrar da história da psicologia. A psicologia não nasce hoje, ela não parte hoje. Várias lutas e conquistas sociais da população se deram a partir da nossa profissão, né? A luta antimanicomial, todos os outros espaços assim de luta política consolidados hoje. Foi porque várias outras pessoas vieram antes de nós aqui, né? E conquistaram esses espaços, lutaram por eles, assim. Então, acho que é uma armadilha a gente achar que psicólogo não trabalha. Psicólogo, a gente está inserido na política da assistência social desde o início da política da assistência, né? Na E verdade, antes disso, hoje, na própria luta pela política da assistência, de que ela 60% existisse. hoje dos trabalhos nossos, eles estão direcionados a políticas públicas, né? E aí essa discussão todinha, por vezes, parece um pouco viajada, que a gente não tá, mas aí a gente vai concatenando e aí junto com a, a, a como é, que Thelma colocou aí, né, que a questão da precariedade dos vínculos, né, que é um grande entrave, né, para a questão da política, que a gente fala muito da descontinuidade dos serviços, dos equipamentos, também por falta desse recurso humano. Então, eu acredito que seria uma proposta também para a gente, né, já que esse foco nosso é pensar em propostas para o Corep, e para o CNP, da gente também elencar essa questão da precarização dos nossos vínculos, né? Aí depois a gente vê qual é o eixo direitinho e a gente elabora um textozinho juntos, mas eu acredito que assim a gente precisa falar, né, dessa questão uma defesa do concurso, não sei ainda, Marquinhos e Anderson, a gente pode pensar depois Acho disso. que o fortalecimento dos vínculos, né, de trabalho, assim, eu acho que a gente precisa estar pautando isso, assim, sabe? E a gente sempre pautou isso, assim. Acho que desde o início do 2008, 2007, do início da política de assistência, a gente já estava ali falando sobre fortalecer vínculo de trabalho, né? Isso. A gente está falando sobre trabalho, está falando sobre gestão na assistência social. Então, assim, acho que é isso, sabe? Acho que a gente poder pensar, né, o lugar. Agora, o que eu acho, assim, do ponto de vista disso que Larissa coloca, é que são só duas vagas para trabalhadores, sabe? Assim, no Conselho Municipal de Assistência Social aqui em Recife. Então, acho que No a gente estado são poderia três, tentar. né? São No três estado no são Exato. estado. três,
A E gente no, poder lutar para ampliar o número de vagas, né? Para colocar mais como trabalhadores da, nesses da espaços. paridade lá de como é, né? Não sei como Uhum. é, porque, veja, no município é dois, no estado são três, e se eu não estou enganada, no CNAS nós somos quatro. E lá no CNAS, o suplente é de entidade diferente do titular. Então aí tem mais, Uhum. né? Por mais que não tenha Uhum. direito de voto, mas a gente tem voz e há uma. Porque, por exemplo, Larissa, agora a gente está tendo, pelo que eu estou acompanhando, assim, a gente está tendo várias entidades pedindo para entrar no, né? No conselho. Não entra como representante, mas para entrar dentro do conselho. Então, assim, Gente, alterar, é, é, alterar isso, né? Alterar isso dentro do conselho precisa que passe pela Câmara de Vereadores, né? Então, assim, ver o quanto que é político essas questões, né? Então, acho que a gente precisa também considerar, assim, que colocar mais entidades, mais trabalhadores também fortalece a luta de todo mundo, assim, sabe? E eu acho que eu não acho eu acho legal a gente pensar em sindicato, mas eu também vejo a importância dos conselhos, sabe, das categorias, né, representadas a partir dos seus sistemas de conselho. E eu acho que, de algum modo, os conselhos federais ou os conselhos regionais de psicologia, eles sempre voltaram questões de trabalho, sabe assim? A gente sim. sempre esteve atento tanto ao usuário da política pública quanto às condições de trabalho nossas, assim. Então, eu não acho que seja uma pauta exclusiva dos sindicatos, né? Acho que, historicamente, a gente também tem feito essas discussões, né? E só que a gente tem feito com cuidado, porque a gente também sabe a importância e o lugar que os sindicatos e a organização Uhum. de pessoas que trabalham tem, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Tem para pensar tudo isso. Mas eu acho que a gente tem feito isso e, e assim, eu acho que a psicologia devia ter cadeira cativa no Conselho Municipal. Nem precisava passar. Na verdade, eu estava esperando tu falar um pouquinho, né? Só elencar que Edson entrou. Seja bem-vindo, Edson. Obrigada aí por estar presente, né? E ele está dizendo que é muito importante essa questão da discussão das vagas, né? Da ampliação das vagas do conselho, né? A gente, Oi, Edson. Boa enquanto noite. Boa CEA, noite, Edson. sopa de letrinha, às vezes eu me perco aqui. A gente, enquanto SES, o SES Pernambuco, que é exclusivo nosso aqui, a gente tem uma resolução que os conselhos de classe, eles não saem do pleno. Eles não têm esse negócio de 2 em 2 anos. Então, vou deixar a dica aqui, viu, para o CMS de Recife, E para os fazer outros uma CMAS também, né? também, né? Para fazer algo parecido também, Para né? refletir. Para refletir. Uma coisa também que existe, que aí eu já comecei isso enquanto SES, mas no CNAS existe, né? Em resolução, em regimento interno dos conselhos, não tem, mas a gente tem um acordo de cavalheiro no CNAS e existe um rodízio. Então, em certo momento, a vice ou a presidência é da entidade, depois dos trabalhadores, depois do usuário, né? Aqui a gente não vê, em alguns nos outros conselhos a gente vê uma hegemonia muito disso. Então, as entidades nunca saem para o trabalhador exercer essa função, Ou né, de usuários, presidente. né? O usuário, E aí, sem parar para pensar, a gente entra até naquela discussão que às vezes a gente tem, é, qual é a representação de usuário e qual é a representação de organização de usuários, digamos assim. Tem uma nomenclatura assim, que não é bem assim a organização de usuários, mas muitas vezes quem você olha que está representando não é o usuário, né? É a presidência daquela organização de usuários, digamos assim, que nem é mais e tudo, né? Se em algum momento já foi usuário da política, hoje não é mais e não se abre espaço, né? Eu acho também que a gente tem que pensar nisso. Não se abre espaço para novos rostos, digamos assim, para novos pensar, né? Dentro desses espaços políticos, né? falando para a gente mesmo. E isso, né? Ou a gente quer ocupar eternamente determinados lugares enquanto não instituição só, mas enquanto pessoas, né? E aí você não oxigena esses espaços, digamos assim, né? Passos, essas lutas, né? Porque, Isso. assim, quando a gente fala, para ampliar um pouquinho também, para a gente pensar em algumas propostas também, quando a gente fala
da população vulnerável hoje do país, né? Vem aí historicamente, é uma população negra, pobre, então que vem todo, né, de baixa escolaridade. Esse é o perfil nosso, de pessoas geralmente que está em idade produtiva, né? Então, assim, o que é que a gente também, enquanto política, né, enquanto conselho, enquanto está pensando para essa população? Então, vem aí, né, a questão do negro, do trans. Então, assim, a assistência abarca também todo esse Uhum. todo. Eu não sei se é pensar tanto para esta população ou pensar com esta população, digamos assim, Sim, como né? diz a população, o lema da população de rua, né? Exatamente, Nada de nós sem nós. Não é bem assim, mas exatamente, exatamente isso. de incluir, né? Querendo ou não, a gente não pode esquecer que uma das propostas da nossa política é promover a autonomia do usuário, né? E Exato. como estamos promovendo essas autonomias, né? Uhum. Será que a gente não está sendo também mais como é que eu posso dizer, mais um promotor da permanência desses usuários naquele status, né? Será que a gente de fato está conseguindo promover essa autonomia? Será que de fato a gente está conseguindo promover o entendimento de acesso aos direitos, né? Eu acho que são algumas coisas também que a gente pode estar pensando nisso, né? Que estratégias. É muito Uhum. fácil você ser engolido no dia a dia de trabalho e você entrar no mecanicismo também, né? Então eu sempre gosto de pensar que a parte mais difícil de trabalhar na nossa política é a parte subjetiva, porque não é a parte Isso. do concreto, né? O usuário ele chega lá com fome, chega lá sem moradia, chega lá sem renda, e aí a gente quer dar logo conta disso tudo, e acho que ao dar conta disso tudo, o serviço foi feito e está completo, E a né? gente esquece de olhar o sujeito. A gente quer só olhar o sujeito, né? Ou a configuração desse sujeito, né? Porque também a gente acaba colocando muitas vezes a responsabilidade todinha na RF, né? A pessoa de referência, que às vezes é a mulher que é mãe solo lá, que tem que cuidar de uma criança, várias crianças e um conjunto familiar como um todo, né? Eu Uhum. acho que a gente sempre vai ter muita coisa que pensar, né? E promover, na verdade, discussão e debate, né? E aí eu acho que uma outra proposta que eu fico pensando para o conselho é como fomentar acessos a outros conselhos de direitos e de políticas públicas, sabe? A exemplo do Condica, que hoje não reconhece o Conselho de Psicologia como e aí não sei se é a nível estadual também ou a nível nacional, como um A nível legítimo. nacional, né, é o SEDICA, né? Ai, eu Não, esqueci como. SEDICA é o Estado. Hum? Eu acho que Enfim, eu sei tem. que tem A isso, né? gente tem Talvez um representante é nacional muita lá. sigla, é muita sigla, Eu penso também. né? Mas assim, de como na verdade ele pode chegar junto desses espaços, entendendo que a psicologia e o conselho tem muito a contribuir. Conanda, obrigado, Edson. Edson é ótimo. Quando a gente dá Edson, o meu branco Deus, eu assim, me vem salvo Edson, pá! tanto. É, que a gente tem um representante do Conselho Federal de Psicologia lá. Se eu não me engano, é Iolete. Ela. Não é isso? Isso. Ó, a Thelma está aqui colocando. Percebo como fundamentais os conceitos de autonomia, mas baseados na participação em espaços de controle de decisão e garantia de direitos. Exatamente. Perfeito. Isso. E Edson. aí eu acho que tem. Não, o que eu fiquei pensando mais foi também nessas outras discussões que saem da esfera, né, da pobreza também, que saem entre aspas, né? Mas acho que você cria algumas outras condições de trabalhar também outras coisas nos serviços, que é também a sistemática da pop rua, né, que eu acho que a gente está vivendo um momento bastante delicado agora com o aumento da fome, da miséria, né? Também o aumento da população em situação de rua do país, né? E aqui também em Recife a gente está tendo assim esse aumento, a violência contra pessoas trans, né? Mulheres trans que também estão em situação de rua. Então acho que a gente precisa também pluralizar um pouquinho isso e retomar o ECA, né? Eu acho que assim a gente precisa o Conanda, por isso que eu acho que o Marquinhos fala que eu acho que é importante retomar essas discussões dessas vulnerabilidades, né? E, mas assim, pensando um pouquinho também, assim, que a gente estava trabalhando na consulta pública agora,
para a referência técnica de assistência social do Conselho Federal de Psicologia, a gente também tem, o pessoal também está falando bastante das comunidades quilombolas, né? Comunidades em torno da noção de território, que a gente sabe que a ideia de território é muito importante para as políticas de assistência social, né? E E o a gente povo tem das uma florestas, série de eu não questões. estou dizendo errado o Isso. nome, não é isso? O povo das florestas, que são os povos originários, né? Os indígenas, Certo. e o pessoal das as populações rurais, é porque como a gente está em capital, né? Essas questões elas acabam se urbanizando um pouquinho, né? Então a gente acaba pensando muito mais em favelas, né? Em comunidades, né? Nas Uhum. próprias políticas mesmo de emergenciais, né? E aí eu acho que a gente de porque agora mesmo a gente recebeu uma notícia, né, lá no GEMA, do grupo lá da UFPE, de um dos estudantes que durante as chuvas agora em Olinda, a casa dele foi, né, assim, caiu com a chuva, né? Então, assim, essas situações também de emergências, né, que também vão se configurando e durante esse período de inverno também vão se tornando um problema em Recife, né? Então, acho que a gente também precisa, e acho que aí eu vejo a importância do que o Marquinhos está dizendo, do trabalho interdisciplinar, né? Porque a gente tem aí uma interlocução com o pessoal da Defesa Civil, né? De Com outras emergências áreas, e desastres, né? né? Que tem E um aí eixo eu acho que na conferência e uhum. ele vai para as emergências e desastres também. E aí eu acho que a gente precisa reativar essas questões, né? Isso que Thelma colocou sobre os vínculos, a gente está vivendo em todas as esferas de profissão, né? Por isso que a gente está retomando muito essa discussão sobre trabalhador e vínculos de trabalho, né? A gente sabe E que a importância que a gente dá no campo da assistência social à discussão de formação de vínculo com o usuário, né? Mas a gente também precisa pensar os vínculos que sustentam os profissionais aos serviços, né? Para que a gente possa melhorar a qualidade de serviço, né? E aí eu acho que é, quando tu fala, né, assim, como é que está atingindo a população negra, né, como é que está atingindo as mulheres mais pobres e negras, né, que moram em comunidade, eu fico pensando muito sobre isso, assim, né, que é justamente 90% essa das precarização do famílias, vínculo, essa 90% das famílias que uberização do vínculo, Ui. né, de trabalho. São vínculos de trabalho assim que a gente está parando de assinar carteira, a gente está achando melhor trabalhar pela internet, né? Então, assim, o retrocesso que o atual governo tem colocado, né, diante de nós em todas as esferas, né? E agora a gente está sentindo porque acabou chegando na gente, né, nesse momento, mas eu acho que a gente precisa reativar um pouco essas discussões mesmo sobre vínculo de trabalho, Uhum. sobre vínculos de serviço, né? E aí eu acho que enfim, é muita coisa. Eu tô falando muito. Para a Tá gente ótimo. começar a fechar um pouquinho, né? Também é um dado que só para agregar a tua fala também, 90% hoje, né, das pessoas que recebem o Bolsa Família são mulheres, né? Mulheres e agora que são chefes de família, Terapia de né? família. Então, 90% é mulher, né? Eu acredito que saíram alguns pensamentos aqui muito bons. Eu vou botar ele na berlinda, porque eu sei que ele fez. Marquinhos, a gente adotou mais ou menos quantas Alguma propostas. eu não, a gente foi discutindo, na verdade, algumas coisas eu anotei, né, com relação a fomentar uma maior quantidade de vagas nos conselhos, a fomentar Isso. a participação do sistema e da categoria em outros conselhos de controle social e de direitos humanos, né, Uhum. a fomentar a questão dos vínculos de trabalho, né. Eu pensei em alguns desses, né? Mas assim, o mais importante é que a categoria esteja atenta às redes sociais do Conselho, às divulgações dos eventos preparatórios e principalmente aos pré-corepes, que é onde a gente vai Uhum. eleger essas propostas, né? Isso aqui é a É, proposta que a gente vai levar e vai construir lá na hora também, a redação e tudo, a discussão, né? E são propostas que vão estar dentro dos três eixos e não só para a psicologia na assistência, né? Como um é. todo. E isso a gente está falando de como o Conselho vai atuar e o sistema Conselhos vão atuar durante os próximos 3 anos. E aí eu acho E que. aí, Oi, e termina. aí, ó,
E aí, Marquinhos, assim, desculpa, mas assim, eu acho que tem também essa discussão sobre que a gente também está trazendo no Conselho Municipal, acho que o Edson escuta, né, a gente falando, que é também as cotas, né, ou seja, também a gente poder pensar não só a paridade de gênero, né, a importância das mulheres na construção da política, mas também de pessoas negras nesses espaços, né? E eu Uhum. acho que aí a gente entra numa outra discussão que é importante, que também é uma dívida histórica que o sistema conselhos tem com pessoas trans também, né? Isso. Isso. Se a gente vai pegar o Nery aí, né? Lembra do Nery na história da psicologia, né? Ele era psicólogo, né? E ele não pôde exercer. E aí eu acho que a importância também da gente reconhecer o lugar, né, das pessoas trans e também garantir que haja aí, né, dentro das nossas discussões, o lugar para a gente poder pensar essas políticas e ações a partir da nossa categoria para essas pessoas, que eu acho que não é à toa que a gente tem visto, né, recentemente também. Eu estou falando isso porque eu sei que o sistema conselho tem muita gente, já tem pessoas trans dentro do conselho, etc., né? Que é raro, assim, a gente ter essa participação, mas eu acho que é importante a gente também estar usando esse espaço que a gente tem para falar um pouquinho sobre isso, né? E aí eu acho que é um pouco da gente poder discutir isso, assim, né? E acho que também estar atento, eu acho, assim, Marquinhos, ao uso de crianças também né, dentro dos conselhos, assim, que eu acho que criança também é usuário dentro do sistema, mas eu acho que a gente também precisa estar atento para o uso político que às vezes a gente está fazendo da infância dentro dos nossos conselhos, né? Assim, acho que isso é importante, né? Tem toda uma Isso. discussão recentemente, por exemplo, a parte do MST, né, do Movimento Trabalhadores Sem Terra, da importância de trabalhar com infância, de dar lugar político à infância e às crianças, mas eu acho que a gente também precisa estar pensando que lugar de criança é na escola, que lugar de criança, qualquer criança, criança negra, criança, né, que não é negra, né, e aí eu acho que a gente precisa estar pensando justamente nós, enquanto adultos, nosso papel também, né, nossa função nos espaços de decisão política, né? E não instrumentalizar, eu acho assim, as crianças nesses espaços políticos, que eu acho bastante delicado, tá? Uhum. Mas assim, é uma fala pontual sobre isso. Como colocou, né, que é importante já lançar propostas para esse preparatório, a gente vai lançar diante do que a gente conversou, né, foi, de fato, foi bem rico que a gente conversou hoje. Edson, né, colocou que acha válido reforçar alguns pontos do segundo plano decenal da assistência, né, o que pode ter a intervenção da psicologia como ciência e profissão, né, e também pensar em trabalhar interseccionalidade na atuação da psicologia no SUAS, né, então eu acredito que são Bem relevante. também sugestões, assim, dizer que tudo que está sendo escrito, tudinho, depois a gente vai também revisitar isso, né? Sil tá aí, agradecer a Sil, né? Que ela tá aí dando esse apoio pra gente, né? Obrigado, Sil. E poucos segundos para fazer um fechamento, para eu dar alguns direcionamentos, algumas coisas para a gente encerrar, algumas considerações. Eu queria só pontuar isso que o Anderson trouxe na questão de da gente encontrar da reparação histórica, na verdade, né, de acesso à população negra, à população de mulheres e homens trans, inclusive no Conselho, né, o regimento do nosso COREP e o regimento do CNP, ele já está prevendo, né, essa, como é que eu posso dizer? Cota, né? A participação, digamos assim, cota, né, na verdade, né, de acesso, e a gente acredita também que o próprio regimento eleitoral do sistema conselhos já vai vir também com esses recortes, né, e isso é muito Uhum. importante dentro dessa configuração. Eu gostaria de agradecer quem ficou com a gente até agora, quem entrou, né, agradecer a participação de Anderson, assim, pego de surpresa, né? E a todo mundo que está com a gente aqui até o momento e convidar também, vou estar sempre reforçando isso, esse convite para os Coreps, né? Para o Corep, para estar, na verdade, a gente poder acessar e exercer aquilo que é de direito nosso, que é essa participação democrática no sistema conselhos,
né, de se fazer presente de fato, né, para discutir a psicologia que a gente quer, a atuação que a gente quer e como a gente quer que o nosso conselho, que a gente fala tanto, né, possa atuar em prol da categoria e em prol da sociedade também, né? Eu acredito que é isso. Anderson? Gente, eu só tenho que agradecer, tá, pelo convite. Maravilhoso aqui estar com vocês. Eu estou me sentindo em casa, assim, Que bastante bom. com vocês. E eu tenho achado bastante legal, assim. E foi um prazer conhecer as cachorrinhas da Larissa. E Eu acho vou que é levar isso. puxão de orelha, mas tudo bem. Agora, eu queria dizer que eu tô com ciúmes do Marquinhos, porque o Marquinhos, quando ele começou a falar as considerações dele, tinham 13 pessoas na sala. Agora que chegou no 13 quando eu tô falando, tá? Então, mas é isso. Eu Ó, também. baixou para 12 agora. Não, vamos Não. lá. Eu também queria agradecer muito, né, a Marquinhos por estar junto, né? Essa parceria daqui já faz um tempo e eu sou muito grata por essa parceria, né? A você também, muito grata por todas as surpresas. Não só foi hoje que eu lhe fiz surpresa, não, mas todas as surpresas que eu lhe faço, né? Mas está sendo um prazer dividir, né, essa questão da atuação do SUAS com você e com todos os nossos representantes nos outros CMAS, né, daqui de Pernambuco. Então, assim, sejam sempre muito bem-vindos. E sim, a casa é de vocês, né? A gente hoje está em cada um na nossa casinha, mas o CRP é sim de todos os psicólogos, né? E deixar o convite para todos, né, para participar dos nossos eventos, né? Dia 8 a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da atuação da psicologia hospitalar no contexto atual. Dia 8 também tem, esse é de tarde, depois à noite a gente tem psicologia e pessoa com deficiência, reflexões acerca da autolesão e do suicídio. Dia 9 a gente tem a atuação da psicologia também à noite com a população em situação de rua. Dia 10 a gente tem, né, a política da criança e do adolescente no contexto da pandemia e também os impactos da pandemia na mobilidade urbana, né? Não poderia também passar por aqui e não fazer menção. Hoje a assistência social está em processo de conferência, né? A gente já encerrou agora as conferências municipais, quase todos os municípios de Pernambuco conseguiram fazer a sua conferência, acho que uns 5 ou 6 foi que pediram um adiamento, né, e foi concedido, então somente esses poucos municípios que ainda não fizeram. A, a Conferência da Assistência Social do Estado vai acontecer dia 26, 27 e 28 de outubro, né? E a Conferência Nacional vai ser de 7 a 10 de dezembro, né? E o tema da 12ª Conferência Nacional é Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social, né? Então, não deixem os psicólogos, nós somos parte integrante dessa política, então é necessário sim que a gente esteja presente aqui no Corep e no momento também das conferências para fazer propostas lá e cá também, né? Agradecer a Silvani, que sempre dá esse apoio para a gente aqui no Conselho, agradecer a Ana Maria, a Daniel, a Thelma, a Alda, que entraram também. Edson, companheiro, eu quero o Edson dentro também. Edson aparece das lives, eu quero ele dentro comigo também. Venha-se embora. Sempre É faça verdade, Edson. Cadê para tu ele, aí? Aparece, rapaz. Eu achei que tu ia entrar na câmera também. né? Então, assim, agradecer muito a presença de todos e fica aqui o nosso convite. Uma boa noite, bom feriado a todos e se cuidem. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Beijo, pessoal. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. tchau.